Bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigada por vocês acordarem cedinho para estar aqui com a gente. Eu sou Juliana Moraes e sou idealizadora aqui da equipe Qualivedes. Eu sou médica veterinária, sou acupunturista, sou fitoterapeuta, trabalho também com florais quânticos. E nós temos hoje uma equipe de 10 meninas. A gente se divide por São Paulo e Grande São Paulo, de acordo com a nossa especialização e a região de atendimento. Então, hoje a gente trabalha com diversas técnicas, fisioterapia, hidroesteira, reiki, ozônio, diversas técnicas possíveis de serem aplicadas em animais com o objetivo de trazer benefícios à saúde deles, em qualquer fase da vida, isso que é legal. Então, em todas as doenças, nós temos a possibilidade de intervir e conseguir trazer maior qualidade de vida para aquele animalzinho. Sempre eu trago aqui, gente, às 7 horas da manhã, de todas as quartas-feiras, eu trago aqui assuntos ou perguntas, né, que vocês tenham, porque esse é o intuito. Bom dia, Adri. Esse é o intuito, perguntas que vocês tenham, dúvidas. Então, não é à toa que a gente colocou o nome de Tete a Tete com a Vete, porque a gente entende que esse tete a tete está em falta, né? E não é sempre que vocês têm a possibilidade de conversar com um veterinário. E às vezes ficam dúvidas, né? Então, dúvidas do cotidiano. E o que mais acontece, e é esse o principal motivo das lives frequentes, é que às vezes a pessoa não sabe que ela tem dúvida. E aí é pior ainda, porque quando a gente sabe que não sabe, é mais seguro. Quando a gente não sabe que não sabe, aí é mais arriscado, né? Porque a gente acaba tomando decisões com base no que a gente julga melhor. E claro que a gente sempre vai tentar fazer o melhor para o nosso bichinho, mas às vezes, pela falta de informação, acaba tomando uma decisão não tão adequada. Então, nas lives aqui, além de tirar as dúvidas de vocês, eu tento trazer alguns assuntos que acontecem durante a semana aqui, algumas dúvidas do pessoal, e a gente discute. Essa semana, bom dia, Pi! Então, essa semana, o que eu gostaria de falar com vocês é sobre internação e emergência. E claro, todas as dúvidas que vierem por aí eu vou tentar responder. Já falei que o máximo que pode acontecer é eu não saber, e aí eu vou procurar. Mas sobre as emergências e as internações dos bichinhos, eu entendo que ainda falta bastante explicação. E ontem, inclusive, eu participei de uma live com a Shirley Freitas, bem legal, tá salva, inclusive. E nós falávamos de planejamento financeiro quando se tem um pet. E aí, o que nós entendemos, né? Nós entendemos que, às vezes, a pessoa não consegue se planejar de forma adequada porque ela não tem nem a informação do que ela vai precisar, de quanto, quando, onde. E aí, gente, o que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Na medicina veterinária é igualzinho na medicina humana, tá? Por isso que é mais fácil, às vezes, trazer esse tipo de exemplo, porque aí todo mundo tá vivendo na pele e sabe do que eu tô falando. Mas é igual. E quando eu digo igual, o que eu quero dizer? Quando a gente vai com um bichinho passando mal, a gente tenta levar ao melhor lugar. Só que na emergência, a gente não sabe qual que é esse melhor lugar, né? Então, qual é o cenário corriqueiro? O que é comum? A gente tem um médico veterinário. Esse médico veterinário normalmente é do seu bairro, porque é mais pertinho de levar e tudo mais. E esse médico veterinário, ele tenta ali fazer da melhor forma possível, mas algumas coisinhas, algumas vezes, ficam em aberto. O que são essas coisinhas? Então, vamos lá. Vamos começar desde um filhotinho ou um adulto, né, que acabou de ser adotado. Então, você tem lá um neném que você comprou, que você adotou, enfim. E aí, você vai levar a primeira consulta ao veterinário. Isso normalmente acontece, o pessoal faz direitinho. Por quê? Por causa da vacinação. Então, já está muito enraizado na nossa cultura que realmente precisa de vacina. E aí, o pessoal leva ao veterinário. E nesse levar ao veterinário, começa o primeiro problema,
que é a gente achar que tá tudo bem porque é um neném, ou porque não tem sintoma, né? E, gente, o sintoma é só um sinal que o corpo dá, seja nos humanos, seja nos animais, de que algo não está bem. Só que, às vezes, a gente pode ser assintomático. Tá todo mundo ouvindo aí, né, que pode ter gente positiva para Covid, transmitindo o vírus, mas que seja assintomático. Esse é o grande perigo da história. Porque quem tá doente sabe que tá doente, fica em casa. Quem não sabe, né? Então, essa é a grande questão. Então, quando a gente chega lá no veterinário, primeiro com um filhotinho, ele tá tão bem, ele é tão neném, ele não tem nada. Primeiro erro, porque ali a gente já pode dar uma olhadinha melhor naquele animal, entender as predisposições dele, e é o momento onde você tem que sentar com o veterinário do teu animalzinho. Eu falo que é o veterinário de estimação. Você tá escolhendo aquele veterinário. Muito provavelmente, quando o teu animalzinho não estiver bem, é para ele que você vai ligar. Então, você senta lá e conversa. Conversa sobre como é a sua casa, a sua rotina. Você vai alimentar com ração? Você vai alimentar com alimentação natural? Você tem ouvido falar? Você gosta? Gostaria de fazer? Como é isso? Como é a vermifugação? De quanto tempo em quanto tempo? Pulgas e carrapatos, você vai prevenir de que forma? Com qual ectoparasiticida, né? Você prefere o Puron, que é aquele líquido e põe no pescocinho? Ou você prefere que o seu animal tome um comprimidinho a cada mês? Ou você prefere que ele tome um comprimidinho a cada 3 meses? E aí, são opções que você vai ter que conversar com o teu veterinário, né? Com o veterinário do teu pet. Tudo, gente. É um gatinho. Eu preciso entender a predisposição desse animal em ter questões renais. Então, vai ser ali que o veterinário vai poder te orientar. Olha, esse gatinho, ele precisa comer sachê todos os dias. Ele precisa ter uma ingestão alta de água. O que você vai fazer para ele tomar mais água? Olha, você pode comprar uma fonte. É dali que vem tudo isso. O manejo, né? Eu decidi comprar um Golden, mas eu moro num apartamento e trabalho o dia inteiro. Vai ser esse veterinário que, de repente, vai te indicar um brinquedo legal, que vai te indicar, bom dia, Cá, que vai te indicar algumas formas de você fazer o manejo adequado do seu animalzinho. Então, aquele é o primeiro momento que você tem que ouvir o que você precisa. Então, por exemplo, você adquiriu um poodle. É ali que o veterinário vai ter a oportunidade de te falar assim, olha, a gente vai ter maior atenção com o coração dele, porque a predisposição dos poodles é se tornarem cardiopatas, ou seja, é o coraçãozinho deles não funcionar muito bem. Se você tem um boxer, ele vai te orientar sobre o risco de tumores. Se você tem um dachshund, né? A Carol entrou aí, a Carol tem vários salsichinhas. Orientar sobre o cuidado com a coluna, sobre o cuidado com o piso. Então, gente, essa é a primeira coisa. Aí, não, Juliana, mas eu adotei o meu animal. E lá no abrigo me falaram tudo dele. Eu sei se ele é bravo, se ele é bonzinho, eu sei as doenças, eu sei tudo. Não sabe, gente. Sabe por que não sabe? Porque são muitos animais dentro do abrigo. Muitos, muitos. E por mais que as pessoas tenham um olhar tentando ser o mais individual possível, não é tão fácil quanto quando esse animal vai para tua casa. Então, em muitos casos, a pessoa vai lá, pega o bichinho, e quando o bichinho chega em casa, ele tá doente. Aconteceu aqui, recentemente, uma amiga minha, e agora virou paciente nossa, a Liz, e a minha amiga tutora foi na feirinha, se apaixonou, trouxe a Liz para casa, e aí passou uma semana, sintomas de erliquiose. Ela já tinha? Possivelmente ela já tinha. Então, o que é importante? Chegou em casa, parece saudável, mas vai fazer o quê? Exames. E um check-up básico, ele é composto do quê? De um ultrassom abdominal, pra gente ver se fígado tá aumentado, se baço tá aumentado, se tem nódulo, né? Se tem tumorzinho, se tem aumento de volume ali nas partes. Que mais que dá pra ver no ultrassom? Se tem gordura no fígado, se tem gastrite, dá pra ver no ultrassom. Se os rins já estão com aquele aspecto velhinho que a gente fala de aspecto senil.
Então, dá para dar uma olhadinha em tudo isso. Como que tá a próstata? A gente vai olhar tudo isso por meio do ultrassom. Exame de sangue. O exame de sangue, gente, é super importante, né? Aí a gente fala hemograma completo. E isso é até uma redundância, né? Porque assim, tem que ser completo mesmo. E aí a gente traz algumas importâncias à tona, que é fazer o hemograma, que vai ver a série vermelha, que vai ver a série branca, vai permitir ver se tem alguma anemia, vai permitir ver se tem alguma infecção, tudo isso a gente vê no exame de sangue. Mas a gente também deve pedir a forma de se ver como está o funcionamento hepático e como está o funcionamento renal, tá? Como chamam essas enzimas, né? Então, pelo fígado, a gente dá uma olhadinha em fosfatase alcalina e ALT, vai estar aumentado, não vai? Como que tá tudo isso? E pelo rim, a gente vê ureia e creatinina. E tem também um exame que chama SDMA. O SDMA, ele permite que você saiba a condição renal do teu pet e que você consiga prevenir em anos uma insuficiência renal. Então, o SDMA não tá legal, já vamos ficar de olho. Condiz com a clínica desse animal? Não condiz? Isso é bem importante de pensar. Fizemos o exame. Urina. Gente, urina é super importante. Você vai ver sedimento, densidade, sedimento é aquelas areiazinhas, né? Tem cálculo, não tem cálculo? Tem sangue, não tem sangue? Se o animal tem dificuldade de urinar, não tem. A urina dele tá muito concentrada ou tá muito aquosa, né? Aquela urina cor de água, nem parece que é xixi. E aí também é uma questão. Tudo isso você vai ver. Fezes. Veterinário tem mania de falar, o cocô tá bonito, a gente fala um pro outro. Não, o cocô tá bonitinho. Cocô não é bonitinho, né? Mas, o que a gente quer dizer com cocô bonitinho? O cocô bonitinho é o cocô que tem formato, né? E eu tenho um professor, né? Tive um professor que ele brincava assim, gente, entrou duro, sai mole. Por quê? Porque o alimento entra duro e ele tem que sair numa consistência pastosa. O cocô bonito não é o cocô do cabrito, né? Ele tá fazendo cocô igual o cabritinho, tá seco, aquelas bolinhas ressecadas, e nem aquela diarreia aquosa, aquela poça de cocô. Não é isso. É aquele cocô que ele é cremoso, né? Ele tem aquele aspecto ali mais molengão, mas ele tem um formato de cocô, aquele formato bonitinho que a gente tá acostumado, né? E que quando você pega com o papel, ele fica uma marquinha no chão, mas é uma marquinha que você vai passar um outro paninho e acabou. Não é nada que você vai ter que juntar com vários panos de chão, porque tá mole, né? Quando você vê a coloração, é cor marrom cocô, né? Não é aquele cocô borra de café preto, porque aí também tem uma questão. E aí a gente tem que sempre estar ligado com o manejo. Forma que a gente cuida do animalzinho dentro da nossa casa. Então, Juliana, eu dou petisco de beterraba. Beleza, o cocô vai estar mais escuro, né? E aí você não pode se desesperar achando que é sangue. Então, sempre tem que estar ligado, tá? Enfim, esses, gente, são os exames básicos, dos básicos. Se o seu animal não faz isso uma vez por ano, gente, tá muito errado. E se ele não faz isso e ele já é um idosinho a cada 6 meses, você vai provavelmente ser surpreendida por alguma notícia que não seja legal. Por quê? Porque o nosso corpo acontece, gente, várias coisas em pouco tempo. Então, ontem eu estava vendo um curso falando de mitose. Mitose é a divisão celular, né? E era um curso onde falava de sistema nervoso central, neoplasia, câncer em sistema nervoso central. E para quem tem os velhinhos, tem vários neuros, né, que fazem essa brincadeirinha, que é quando começam a palestra deles, eles falam assim, quem aqui tá acostumado a pegar tumor em sistema nervoso central, dos PETs? E quase ninguém levanta a mão. E por que quase ninguém levanta a mão? Porque não procura. E quem não procura, não acha. Mas se procurar, acha.
E aí eles falam assim: ah, vocês não estão vendo o tumor, mas o tumor tá vendo vocês. Ou seja, o percentual de pacientes nossos com tumores em sistema nervoso central é muito grande, perto do que se descobre. Mas, Juliana, por que que não se descobre? Não se descobre porque a gente está falando de animais de idade avançada, normalmente, né? Um percentual maior aí de animais com idade avançada, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, enfim. No momento em que vai fechar o diagnóstico, a gente pede uma tomografia, e aí é um exame onde o animal precisa estar sedado, e aí nem todos os tutores se sentem confortáveis para sedar esse animal, porque normalmente o coração dele já não tá mais tão bom, o rim dele já não tá mais tão bom, então tem que ter a orientação do anestesista, se dá para fazer ou se não dá para fazer. E o custo desse exame, um valor elevado, 1.500, 2.000, dependendo de onde faça. E poucas possibilidades de tratamento frente a um diagnóstico. Ah, então tá bom, vimos aqui é um tumor cerebral. E a craniotomia, né, abrir o crânio, tomia, gente, é sempre que você abre alguma coisa, tá? Então a craniotomia, ela é pouquíssimo explorada ainda no Brasil. São pouquíssimas pessoas que fazem, já tiveram essas cirurgias no Brasil em algumas faculdades, não deu muito certo, o pós-operatório é terrível, o custo é elevado, então ainda não se fala muito de craniotomia no Brasil. Então não é algo, tá com tumor, vamos tirar. Não, normalmente o tratamento é paliativo, né? Você vai fazendo em busca da qualidade de vida do animal, mas não é nada que você fale, nossa, que maravilha, agora eu vou fazer e vou resolver. Não. Então, gente, normalmente essas pessoas acabam por não descobrirem esses tumores, né, em sistema nervoso central. E eu tava falando da mitose, que é a forma que a célula se divide, e nesse curso ele tava falando que bom dia, Luciana, que a cada 3 horas o tumor faz a mitose, a célula, ela se divide, ou seja, ela se prolifera. E aí, se eu tenho uma célula, ela faz 2, e se eu tenho 2, cada uma dessa vai fazer mais 2, e aí eu tenho 4, e aí, enfim, cada uma dessas vai fazer 2. Isso é a mitose. Então, a proliferação da célula tumoral acaba muitas vezes sendo muito rápida. Claro que depende do tumor, depende da diferenciação celular. Aí tem vários assuntos para um dia a gente chamar um oncologista aqui para bater um papo com a gente. Mas são questões, né? Bom, e por que eu tô falando isso? Porque a gente tava falando que tem gente que não faz exame 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, 10 anos. Nossa, mas como assim? Sabe por quê? Porque a pessoa fala assim pra gente, mas ele nunca teve nada. E isso, gente, ela carrega muitas vezes para a vida dela. Então é difícil julgar o que ela faz com o pet, porque é o que ela julga correto na vida dela. Então o que acontece? As pessoas são surpreendidas com tumores grandes já no seu próprio corpo. Por quê? Porque não procurou. E o corpo tá lá. Eu vi também um trabalho dizendo que a gente tem cerca de 3 cânceres por ano. Mas como assim, Juliana, 3 cânceres por ano? A célula tumoral, gente, ela é normalmente produzida pelo nosso organismo. O que é a célula tumoral? A célula tumoral é uma célula diferenciada. Ela é diferente das que a gente normalmente produz e que não causam nenhum mal. Só que e aí? Mas, Juliana, eu não tenho 3 câncer por ano, você tá louca? Claro que não, porque o seu organismo ele está capacitado e adequadamente ali a sua imunidade, as suas células, né, para ir lá e tirar essa célula do teu organismo, né? A gente fala fagocitar, vai lá e tira a célula de lá. Se o teu organismo não tiver uma imunidade ok, o teu organismo não tá funcionando direitinho, o que acontece? A célula começa a crescer. E começa a se proliferar, que é a tal da mitose, que eu comentei com vocês. Então, vocês sempre têm que estar de olho na vida dos animaizinhos que vivem muito menos do que a gente, né? A gente tá falando que os animais vivem aí
12, 14, 16, 18, 20 estão chegando, né? Os cães, os gatinhos também. Atendi a um gatinho que fez aniversário de 20 anos. Os passarinhos estão indo um pouco mais longe. Bom dia, Chico. Então, esses animais, eles tendem a formar tumores ao longo da vida, né? Então, em período senis, quando todo mundo, tá, gente? Quando o indivíduo tá mais velhinho, a tendência à formação tumoral é maior. Por isso, a gente tem que ficar de olho. Beleza até aí. Então, eu tô lá naquela parte onde a gente leva o bichinho no veterinário, que a gente adotou, que a gente comprou. E aí, eu tô lá naquela parte. Então, sempre, gente, tem que partir de nós. Nós, que eu digo, nós tutores, sabe? Então, eu falo assim pro veterinário, não, pede exame, eu quero ver se tá tudo bem. E aí, não pode ser a louca do exame, tá, gente? Tem tutor que vira o louco do exame. Aí fala, não, mas fiz ultrassom há 15 dias, mas eu quero fazer outro, porque eu não tô confiando nesse. Então, faz num laboratório confiável, porque assim você confia. Porque senão sai um resultado lá de exame e você fica, será? Vou contar uma história pra vocês, não vou citar nome, tá? Eu gosto muito do laboratório IVE, vou citar o nome do bom, mas não vou citar o nome da tranqueira. Então, assim, eu gosto muito do IVE, gosto muito do Provet, são laboratórios que eu indico. Beleza. Eu levei o meu cachorro em um outro laboratório. E aí, gente, eu gastei R$1.000 e poucos no check-up. Fiz lá ultrassom, fiz exame de sangue, fiz tudo. O exame de sangue dele deu todinho alterado. Tudo alterado. Como se ele tivesse uma doença do carrapato, por exemplo. E aí, é um laboratório que eu não confio tanto, mas é um laboratório tão perto da minha casa, é tão fácil de levar. Aí chegou o resultado, eu, né, mãe que é veterinária, aí vocês sabem, santo de casa não faz milagre, olhei o exame e falei, ixi, eu que não tô sabendo interpretar, né? Não deve ser. Mandei para uma amiga, minha amiga falou, não condiz isso aqui com a clínica do Estopa. Mandei para outra amiga, esse resultado aqui não faz sentido. Aí ficamos assim, será? Aí eu caí naquela, gente, mas eu já gastei R$1.000, de onde que eu vou tirar mais? E começamos isso. E aí uma amiga minha, que é clínica, falou, a Renata, na época, né, eu indico sempre ela, a Rê Parmegiani, da Vetlux. E a Rê falou assim, Ju, você tem duas opções, ou você refaz isso num lugar confiável, ou você começa a medicar ele sem saber se ele precisa. E aí eu falei, não, né, porque eu vou dar remédio sem precisar. Justo eu, que trabalho com medicina integrativa, né, mais pro lado natural, que evita as alopatias. Aí fui no Provet e fiz os exames dele lá. Tudo bonitinho. E aí, gente, é importante, e eu vou trazer aqui também um pessoal de laboratório para conversar com vocês, mas a análise do exame muda tudo. Porque se, às vezes, não é a pecinha humana que tá lá, mas são os aparelhos. Às vezes, aquele laboratório não tem aparelho tão top, sabe? Não é tão confiável. Às vezes, a análise ali do próprio técnico também fica um pouquinho a desejar. E aí acaba dando errado. Vou falar de outra coisa. Ju, eu levei meu cachorro num lugar que é clínica, mas eles fazem tudo lá. Eles fazem tudo lá na hora. Ok, você levou pro Provet, beleza, eles fazem tudo lá na hora. Se eu voltei no outro laboratório, não, Chico. Porque é algo normal, é algo que todo mundo sabe. Só que se você volta lá... eu vou contar uma história pior pra vocês, falando de laboratório. Mas a gente não reclama não, todo mundo sabe. Só que o que eu sou contra é que assim... É que o veterinário deixa o tutor livre. Porque, óbvio, a gente não pode falar, você vai fazer o exame ali. Não. E aí, o que o tutor faz? Ele vai atrás de preço. E aí, ele fala assim, por que no tal lugar tá 2.000 e no outro tá 1.000 e no outro tá R$300? Aí, ele vai pro de R$300. E aí, ele vem com aquele resultado do exame. E aí, eu costumo falar, gente, que tudo que é meio infantilizado na área da saúde, desconfiem. Vem aquele laudo rosa cheio de patinha, cachorrinho e gatinho.
Então, assim, desconfiem do profissionalismo que tá por trás daquilo tudo, sabe? E aí, eu falei que eu ia contar outra história para não esquecer, Chico. A minha foi nada. A gente tinha uma estagiária na clínica ali da Alfredo Pujol, e a estagiária aparece chorando uma segunda-feira, era depois de um feriado. E ela chorava, meu gato tá com câncer na mandíbula, vai ter que tirar a mandíbula. Tá. Quantos anos tem o seu gato? 6 meses. Tá. Aí a gente falou, gente, é verdade, que qualidade de vida que esse animal vai ter com 6 meses, vai remover a mandíbula. E, gente, só pra vocês entenderem, quando tem um tumor, a gente tenta tirar com margem de segurança. Margem de segurança representa 2 centímetros ao redor daquela lesão tumoral. Ou seja, se isso aqui é o meu tumor, né, desse tamanho, quando eu for remover, eu tenho que contar 2 pra cá, 2 pra cá, 2 pra cá. É sempre que dá? Não. Mas isso estabelece uma segurança desse tumor não voltar, não reincidir, né, não ter a recidiva. Então, a gente tem que tirar sempre com margem. Tentar tirar, né? E aí ela me contando pra veterinária, pra dona da clínica, e a gente meio que se olhando assim de, gente, coitado desse bicho, porque ele não vai ter qualidade de vida nenhuma. Imagina tirar um tumor da mandíbula, tentar tirar com margem, vai tirar todo o osso, até esse animal se adequar, né, a comer e tal. E aí a gente falou, mas você tem o histopatológico? Gente, histopatológico é assim, você vai, remove um pedacinho, manda para o histopatológico e vem uma cartinha lá do tipo de célula que foi encontrado, a conclusão que foi feito, né, se é benigno, se é maligno. E a gente falou, você tem? Ela falou, tenho, tá aqui, tava lá, tumor maligno e tal. E ela chorando, enfim, passou. Ela foi embora. Passaram, sei lá, uns 3 dias, 4 dias. Ela na faculdade ainda, estagiária. Ela pegou uma professora top lá dela e falou, professora, olha, meu gato tá assim, uma professora de patologia dela, muito boa. Também tive aula com ela. Olha aqui o diagnóstico do meu gato. Ele tem 6 meses e tal, ele tá com esse tumor aqui. A professora olhou e fez, não tá mesmo. E falou, tem como você pegar essa peça? Porque os laboratórios têm que guardar a peça. E ela falou, tem, né? Eu vou tentar ter acesso nesse laboratório, mesmo laboratório do Estopa, tá, gente? Mas eu tô contando desse porque fica muito perto da minha casa. E eu sei de várias histórias. Agora, tem outras, né? Outros laboratórios. E aí ela foi lá falar com o patologista. O patologista olhou a carta do diagnóstico que ele deu, que ele assinou, e falou assim, eu emiti isso? Nossa, é tão difícil esse tipo de tumor. Aí ela falou, emitiu, só que agora eu quero a peça, porque eu vou levar para a faculdade, porque a minha professora quer ver também. E ele deu a peça. E qual foi o resultado? Que o tumor não era maligno, era benigno. E aí, e se ela leva, tira a mandíbula do gato, o gato não se adequa, não se adapta, resolve pela eutanásia, para o bicho não sofrer, porque era uma situação muito hard, né? E aí ela volta na clínica e fala pra gente assim, eu não vou lembrar o nome dele, sabe o fulaninho? Não é não, viu? Aí ela falou pra gente o nome do patologista, o nome do laboratório. Ele falou que ele se enganou. Oi? Como assim, gente? Alguém se engana com um diagnóstico desse? Então, tomem cuidado. É claro que laboratórios bons, renomados, de profissionais tops, também se enganam. Pode acontecer erro. Podem acontecer exames, por exemplo, falsos positivos, que a gente fala. Isso é previsto. Mas vejam direitinho quem é o responsável, onde vocês estão levando. E ouçam o veterinário, né? Olha, leva ali, não economiza não. Ele tá tentando te dar um recado, sabe? Então, tente,
tá? Tente levar, porque vale a pena. O Beto tá perguntando, né? Então, o laboratório tem que ser formalmente comunicado e, num caso bizarro desse, processado. Com certeza, Chico. Esse caso era um caso de processo, né? Seria com certeza. Bom dia, Rubens. Nesse caso, com certeza, um caso de processo. Mas a estagiária, né, decidiu que não faria nada. Eu que sou mais encrenqueirona, lembro que eu falei, imagina, vamos fazer, vamos escrever. E ela falou, não, Ju, eu tô tão feliz dele não ter mais o tumor que eu não vou fazer nada. E assim vai, né, gente? A pessoa, normalmente, o cliente insatisfeito, ele não volta para reclamar. Normalmente não é o perfil das pessoas. As pessoas, elas não voltam para consumir, mas elas não voltam para reclamar. É por isso que aqui, por exemplo, na Qualivetes, eu agradeço super quem reclama, porque é o único jeito da gente melhorar. Mas não é um perfil comum nas pessoas. Os reclamões, né? Eu sou aí da turma dos reclamões. A gente é muito conhecido, mas somos poucos. E a gente também é usado pelos amigos, pela família, porque a galera em geral tem vergonha de dar barraco, né? E aí o pessoal fala assim, ai, vai lá você. Ai, você não quer falar? Ai, não quer você pôr no Reclame Aqui? Não quer você ir no fórum e entrar com processo? Então, os encrenqueiros em geral somos usados, né? Não é um perfil comum. Chico falando que arrancaria o couro deles, né? Imagina chegar no meu eutanásia. Só que, Chico, vamos pensar num tutor comum? Fez o exame, pagou, tem certeza que tá fazendo tudo de melhor, paga uma cirurgia de, sei lá, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 12 mil, sei lá onde ela faria a cirurgia, tira a mandíbula do gato, aí iria de novo pro histopatológico, quando você já tirou, entende? Então, assim, olha a situação do tutor comum. E quantas pessoas aceitariam fazer esse tipo de cirurgia num bicho de 6 meses? Talvez a pessoa optasse por... É que ele não estava conseguindo comer e tudo mais, né? Ele estava com bastante dificuldade. Mas talvez a pessoa falasse assim... ele tá... Bom dia, Ricardo. Talvez a pessoa falasse... ele tá sofrendo. E aí acabasse optando por uma eutanásia sem, de fato, precisar. Sem ser o procedimento mais adequado. Então, a gente percebe muito isso. Então, quando o veterinário te orienta a levar num determinado laboratório, num determinado especialista, a gente ouça, porque é um recado quase que subliminar, entendeu? Então, ouçam isso do técnico, do especialista. E eu quero cair nesse assunto do especialista. Porque, gente, não dá para viver sem especialista. Isso é uma coisa que a gente bate na tecla. Mas, assim, se você tá com gastrite, você vai no oftalmo? Aí você fala, lógico que não, né, Juliana? Não parece óbvio? Parece, gente, parece óbvio. Mas nem sempre é. Bom dia, Felipe. Por quê? Porque as pessoas, ainda na veterinária, não tá tão óbvio que precisa do especialista, né? E aí, a gente teve aqui um caso, essa semana, esse mês, né? A gente tá acompanhando. É um cachorrinho, um SRD, vira-lata. E ele tá com mastocitoma, um tipo de câncer. E ele tá com vários tumores pelo corpo inteiro. A gente tá fazendo acompanhamento com a nutricionista, ele tá fazendo acupuntura, tá usando suplementação. E ele começou a ter picos de diabetes, né, durante esse tratamento. E aí ele tá com dificuldade de comer, uma série de coisas. E aí o tutor, gente, esse tutor, de verdade, eu conheço a família dele há mais de 10 anos, eu já cuidei de, sei lá, 3, 4 cachorros dele. E eles são muito cuidadosos, muito. Eles sempre tendem a fazer o melhor pelo bicho. E eles têm confiança em veterinários já de tempos ali do bairro mesmo. Qual é a questão? Enquanto tá na clínica, gente, o veterinário, ele é ótimo. Por quê? Porque na nossa faculdade, na nossa graduação, que são 5 anos, né? 5 anos. A gente aprende um pouco de cada coisa. Então, a gente tem um pouquinho de clínica, a gente tem um pouquinho de patologia, a gente tem um pouquinho de aves e silvestres, a gente tem um pouquinho de abate, a gente tem um pouquinho de equinos. E o que a gente tem de monte? Nada. Então, sempre cabe ao aluno ir atrás do que
ele gosta do que ele quer. Só que aí acontece uma falha. A imaturidade, né, gente? As coisas acontecem, às vezes, na época errada da vida da gente. A gente entra na faculdade lá com 17 anos, todo mundo novão, achando que sabe o que quer da vida. E aí fala assim, eu quero ir pra Equinos. Aconteceu isso com diversas amigas minhas. Eu vou pra Equinos. O que acontece nesses 5 anos? Você desdenha da aula de clínica, você não entra na aula de patologia de cães e gatos. Até a minha faculdade era ótima nisso, a galera entrava, o bar que tinha na frente da minha faculdade faliu, olha que maravilhoso. Mas não é o que acontece na maioria. Então essa pessoa, ela começa a desdenhar do que ela acha que ela não quer. Que eu vou trabalhar com equinos. Ok. Durante os 5 anos, ela procura estágio do quê? Equinos. Só que ela sai com diploma do quê? De veterinário, clínico. E aí ela acha emprego aonde? Na clínica, lá do bairro dela. E aí ela sabe o quê? Equinos. E acontece o contrário também? Acontece. Então eu vou trabalhar com o quê? Clínica. Clínica. Eu entro na aula de equinos? Às vezes não. E se entra de corpo e alma? Às vezes não. Eu sei de equinos? Não. E aí eu vou falar de mim mesma, tá, gente? Ruminantes, eu sei cuidar de uma vaca? Não. Eu adorava a aula? Não. Né? Silvestres, eu gostava, porque vocês sabem, eu tive rato, eu gosto de cobra, eu gosto de lagarto, eu gosto de animais exóticos. Mas porque eu tenho simpatia por eles. E quem não tem? Arrumou emprego aonde? Na clínica. Vai fazer o quê? Trabalhar com silvestres. E sabe o quê? Cuidar de poodle. Gente, então isso acontece, tá? Então, a gente precisa... Tem profissionais que acontecem isso e vem ralar. Eu tenho uma amiga, não vou falar o nome dela, mas muito amiga, vocês acompanham muito. E ela é top, né? Ela é intensivista hoje. Só que durante a faculdade inteira, o foco dela foi silvestres. Estágios fora do Brasil, peixe-boi, macacos, sempre silvestre. Ela se formou, começou realmente a trabalhar com silvestre e decidiu fazer cursos no exterior, fez com silvestres. Voltou. Quando ela voltou, ela não é nem que ela não conseguiu mais entrar naquele mercado de silvestres. É que ali tinha mudado um pouco o cenário. E foi quando ela pós-graduada em clínica de silvestres, ela foi, então, buscar por outro trabalho. E ela foi o quê? Estagiar em clínica. Formada, pós-graduada, né? Vergonha nenhuma, tem sempre que aprender mesmo. E aí ela foi estagiar em clínica. Aí ela começou a aprender, clínica. Aí ela foi sair dali e foi ser plantonista. E plantonista vira à noite ali, tem que aprender na raça, né? E ela aprendendo, plantão, fez, e aí ela foi fazer a pós-graduação de intensivismo. Hoje ela é uma intensivista. Só que tem que correr atrás, a pessoa tem que ter discernimento para saber que não sabe. Então, quando sabe que não sabe, e aí tem alguns cursos que falam que é uma incompetência consciente, você já está a um passo à frente. Porque enquanto você tem uma incompetência inconsciente, você não sabe que você não sabe, você é um perigo para a sociedade, né? Em qualquer área que você esteja. Tem alguns comentários do Chico aqui, vou dar uma lidinha. Então, ele colocou, Ju, vou compartilhar uma coisa. Quando você ou uma pessoa como a Rê, ou a Etelvina, ou o Dr. Luiz, fazem uma recomendação, eu sei que é pela experiência, por quererem o melhor. Eu confio em vocês. E a gente super agradece, viu, Chico? Mas é uma mensagem subliminar. Mas já vi casos de sugestões e recomendações que soavam como interesses comerciais. Confiança é fundamental. Esse lance dos especialistas foi uma das primeiras coisas que você me ensinou, quando eu te falei da Aurora. E é isso mesmo. Por quê, gente? Porque às vezes você tem tanta confiança num veterinário clínico. E o veterinário clínico tem 2 tipos, né? Tem um que você tem que olhar, que é o que o Chico falou, é interesse comercial, é mau caratismo, e aí beira a antiética, precisa denunciar esse profissional. Ou é um cara que ele não sabe que não sabe.
sabe? A incompetência é inconsciente, ou seja, ele é um perigo para a sociedade. Então, ele acha que ele pode resolver tudo. Ah, enucleação, quer tirar o olho? Ah, eu faço aqui na clínica. Não, tá tranquilo. Ah, o meu cachorro não funciona o coração dele. Não, mas tá tranquilo, eu cedo aqui na clínica, não tem problema nenhum. Ah, eu vou tratar a gastrite do meu cachorro. Não, mas não precisa de gastro, bobagem isso de gastro. Eu trato aqui na clínica. Então, vejam isso, porque quem sabe de tudo não sabe de nada. E essa é uma grande questão. Então, por exemplo, gente, minhas calopsitas ficam doentes. Quem eu chamo? Veterinária Clínica de Silvestres. Indico a Larissa, tá? Sem dúvida. Por quê? Porque eu não sei cuidar de calopsita. Eu não sei. Ah, mas Juliana, você não sabe pôr agulha? Sei. Você não sabe fazer moxa? Sei. Dá pra cuidar delas assim? Dá. Só que se eu não sei a causa, eu vou ficar tratando só o sintoma. E tratar o sintoma não me resolve nada, porque eu preciso saber a causa que tá ali trazendo aquele desequilíbrio para aquele bichinho. Eu sempre gostei muito de ter rato. Adoro rato. Eu sei cuidar de rato. Sei mais do que de calopsita, né? Porque é mamífero, tudo meio parecidinho. Mas quando a coisa aperta, veterinário clínico de Silvestres. E aí, gente, ainda tem muita dúvida assim. Ah, mas isso existe? Existe. Então, tudo que existe na medicina humana, existe na medicina veterinária, em termos de especialistas. Então, gastro, existe. Oncologista, intensivista. Eu tava contando pra vocês o caso do animalzinho que tá com os tumores, um caso bem sério que tá tendo diabetes. E o tutor levou para internar, porque o animal tá muito mal. Só que aonde que ele levou para internar? Num lugar que não é internação. Ah, mas o doutor disse que interna. Só que se você não tem o conceito do que é internação, como que você vai internar? Você não vai achar que você tá fazendo melhor? É claro que vai. Então, assim, o que é ficar internado? Ficar internado é igual a gente. Se você voltou para sua casa à noite, eu fico internada de dia, mas de noite eu volto para casa. Sabe, sistema prisional brasileiro? Isso não é internação, gente. Então, assim, doutor, você tem monitoramento? Tenho, eu tenho aqui, a estagiária fica olhando para ele. Gente, isso não é internação. Você tem veterinários aqui 24 horas? Não, a gente fecha às 6, mas amanhã você me traz ele de volta às 8 da manhã. Isso não é internação. Você tem bomba de infusão? Não, não tenho, mas a gente põe o sorinho aqui, a gente sabe mais ou menos quanto desce, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Isso não é internação. Então, assim, vocês têm que saber bater o pé e falar, gente, eu tô sendo enganado. Porque a fiscalização fica muito a desejar, né? A gente reclama muito disso, a gente reclama dos nossos órgãos. E eu não tô falando só na medicina veterinária, eu tô falando de política, de Brasil, de tanta coisa aí que é mais macro. Então, o que cabe a gente? Se informa, gente. Se informa. O Ricardo tá falando, bom dia, queria tirar algumas dúvidas sobre meu pet. Ricardo, manda aí, eu já vou lendo, vou esclarecendo o que eu puder, tá bom? Então, gente, não é internação. E esse tutor, na melhor das boas intenções dele, tá deixando esse animal internado das 8 às 6 da tarde, pagando um valor alto, e aí eu chamo de caro, porque caro é aquilo que você paga e não vê resultado, né? E o veterinário falando assim, fica tranquilo, não precisa internar não, internar num outro lugar, né? E aí eu passei alguns nomes de internação, vocês já sabem de cor quais são, né? Allcare, Prime Vet, Vet Support, a galera boa, Pet Care, tem mais bom? Tem mais bom, né? Não quero ser injusta e generalizar. Mas passei esses nomes, o tutor foi e falou pro veterinário, olha, a acupunturista indicou isso aqui. Bobagem, não precisa não, a gente vai pondo um sorinho aqui. O bicho parou de comer. Diabetes, no pico, glicemia no pico. Esse bicho tá bem? Não, gente, ele tá muito mal. E aí eu não me aguento, né, minha língua é maior que a boca, como vocês sabem. É uma família que eu adoro, que eu tenho contato faz tempo. Na sexta, eu falei o que eu tinha pra falar. E falei, gente, a gente vai perder esse bicho. Ele precisa de especialista. Ele tá com câncer, oncologista. Ele tá com diabetes, endocrinologista. E aí, não achem que o clínico vai fazer milagre, porque não vai. E aí, a gente foi fazer uma sessão nesse animalzinho, nessa clínica, né? E aí, o hálito dele tava cheiro de acetona, o que pra gente mostra uma acidose metabólica. Então, gente, tá tudo desequilibrado ali dentro.
E aí o tutor falou, você me convenceu, eu vou levar onde você quer. E aí quem eu indiquei? Rodrigo Bucata, uma das maiores referências, né? Orgulho, se formou na minha faculdade, a gente tem bastante contato. O Rodrigo é fantástico e ele é uma das maiores referências em oncologia, né? E aí ele levou lá pro Rodrigo. Quando bateu no Rodrigo, o Rodrigo viu o quê? A glicemia. E o que o Rodrigo falou? Não, isso aqui não é do oncologista, endócrino, agora. Fez o encaminhamento pro endócrino da mesma rua, assim, na hora, sabe? E aí já... Qual foi a notícia da cliente ontem à noite? Ele comeu um pouquinho. Por quê, gente? Porque esse organismo, ele estava completamente... Qual é a palavra que eu tô procurando? Ele estava completamente desequilibrado. E aí o bicho não se sente bem para comer, ele tá enjoado, ele tá prostrado, quando a gente tá mal, a gente também não quer comer. Então, o que aconteceu? Ele melhorou. E aí, qual foi o papo aqui nos bastidores, né, dos veterinários? Gente, a gente precisa equilibrar esse animal para ele ter qualidade de vida. Então vamos se unir, oncologista, endócrino, acupuntura, nutricionista, cada um trazer o que de fato sabe pra gente unir e trazer melhor resultado e mais rápido para esse animal. O Chico falando, depois de anos contigo eu sou um tutor bem chato quando preciso passar com os meus com alguém novo. E, gente, a gente fica doida, porque pode ser a área que for, a área que a gente já entende, né? A gente consegue dar pitaco. Nas outras, várias vezes não faz sentido, né? E a gente precisa ficar muito de olho, tá? Então, existem maus e bons profissionais em todas as áreas, mas sim a gente precisa ficar de olho nas nossas escolhas, porque o que esses veterinários, eu tô falando de veterinário porque é o nosso papo aqui, mas o que esses profissionais estão fazendo não é crime, eles não estão fazendo nada de errado. Eles estão fazendo certo, o protocolo tá certo, entendeu? Mas é o melhor protocolo, é o mais adequado para aquele caso, aí a coisa pega, entendeu? Então, Juliana, eu vou denunciar, eu vou processar. Não vai, porque não tá errado, entendeu? Porque o cara tem um diploma, ele é veterinário, tá tudo certo. Ele tem um diploma, ele é médico, entendeu? Não tem problema, tá tudo certo, o protocolo dele tá certo. E protocolo, gente, na medicina, independente dela qual seja, não existe certo e errado. A gente fala que é só uma conduta, né? O doutor indicou tal remédio, mas o outro indicou tal remédio. Condutas diferentes, não tem certo e nem errado. Agora, o que vocês têm que pensar é quem tem a melhor conduta, é o especialista ou é o clínico geral? E isso, quem vai trazer para vocês é a reflexão. E somente quando o mercado cobrar, galera, eu quero que você saiba isso. O que o clínico vai fazer? Ou ele vai se especializar, se ele gosta de dar pitaco em alguma área específica, né? Então, se ele gosta de fazer cirurgia, ele vai fazer o quê? Se especializar em cirurgia. Ou ele vai ser clínico e que tem a sua importância, gente, imprescindível. O clínico é imprescindível. E aí a gente tem uma frase de dizer que a clínica é soberana. Só que quando a clínica soberana não tem o procedimento adequado, a gente acaba prejudicando o paciente. Só que por que a clínica é soberana? Porque teoricamente o clínico tá lá, ó. O que a gente tem? Um pouquinho de tudo, lembra? Da nossa graduação. A gente sabe aqui, sabe ali, sabe o que tá errado, sabe o que tá certo. Só que o que eu tenho que fazer como um clínico ponta firme? Chegou pra mim um caso de pele. Eu vou fazer lá o básico, beleza. Não deu certo, eu mando pra quem? Pro dermatologista. Chegou um caso pra mim, uma catarata. Eu indiquei um colírio, mas eu tô vendo que a coisa tá piorando. Pra quem que eu indico? Eu não espero piorar. Eu indico pro oftalmologista. Eu tô vendo um tumor. Eu indico pra quem? Pro oncologista. Eu vou tratar junto. E essa é a dica pro veterinário, entendeu, gente? Não é competição, é integração, que é o que a gente briga tanto. Então, assim, eu como acupunturista, eu indico, gente, sei lá, 15 especialistas por dia. Palpou lá a tetinha da cachorra. Achou um cisto. Na hora eu falo, passar no clínico, pedir um exame, ver o que vai dar, oncologista. Meu animal tá vomitando muito, gastro.
Ah, o meu animal, enfim, gente, a gente sempre vai orientar, tá? Sempre, sempre. O Rubens fez um comentário aqui, que é bom saber referências, né? Pois na hora do aperto levamos no primeiro lugar que lembramos. A primeira vez que passei por um aperto, levei numa clínica do bairro. Não tenho a menor ideia se foi a melhor escolha. E é isso, né, gente? Na hora que a coisa aperta, qual é a melhor hora de você planejar perrengue? Na hora que você não tá dentro dele. Essa é a melhor hora, né? Porque aí você planeja. Então, tem tutores aqui, tipo o Chico, que já passou perrengue e agora tá escolado, né, Chico? Aí ele já sabe onde levar, ele já sabe onde ligar, pra quem procurar. E é legal que às vezes o tutor liga, eu atendo 24 horas o telefone. O tutor liga 1h da manhã, 2, 3. Não tem problema, me liga, porque é melhor me ligar do que eu acordar e falar, putz, ele fez besteira. Então, já aconteceu de eu ficar na linha e falar, corre você para tal lugar, eu vou adiantando o encaminhamento, tô adiantando documentação, vou falando com a galera dos hospitais para já receber o animal o mais rápido possível para o tratamento ser rápido. Já aconteceu muito e a gente tem resultados melhores. Porque, gente, vamos pensar, você fez a graduação, soube um pouquinho de cada coisa, aí vamos lá, estudou silvestres, estudou equinos, ou não, estudou clínica mesmo, beleza? Se graduou e foi procurar emprego. Você arrumou emprego aonde? No plantão. No plantão que você vai ficar lá 24 horas. Você é um enfermeiro, sozinhos. Vocês acham que alguém vai lá no plantão da vacina? A gente sabe que sim, tá, gente? Porque tem gente que tem insônia, depressão e vai lá pra clínica veterinária. Tem esse público. Mas, normalmente, é bucha que chega, gente. É bicho passando muito mal. É bicho muito mal de doenças que vem progredindo há muito tempo. E aí, chegou lá, o recém-formado faz o quê? Ora, né? Junto com o tutor, para ver se a força da oração vai melhorar. Então, não tem como você prever o tipo de profissional que você vai encontrar se você não se planejar. Beleza? Então, gente, esse era o recado que eu queria dar hoje. O pessoal que tinha falado que queria tirar umas dúvidas, Ricardo Sassoli, sobre o pet. Ricardo, se você não quiser expor a situação aqui, a gente tá finalizando a live, pode me ligar, 980210461, ou você deixa a mensagem por aqui, a gente entra em contato, o que eu puder te esclarecer, eu esclareço, tá? O Chico falando, quando levamos a Aurora na Prime, você já tinha falado com a Catarina em todas as passagens por lá, você estava envolvida. E é isso, gente. Isso não é, nossa, como a Juliana é fantástica. Não faz mais do que a sua obrigação. Você tem que integrar o que está acontecendo com o seu paciente. Né? Se o acupunturista falar, ai não, mas eu só coloco agulha. Então o bicho está sendo internado, você não tem nada a ver com isso? Ai, gente, repensa. Ah, o bicho tá, sei lá, né? O gatinho tá sem urinar. Ah, não, mas eu vim aqui, só coloquei agulha. Ai, doutor, você me passa seu telefone? Ah, eu não passo, porque eu tenho minha vida pessoal e tal. Gente, a gente fez o X lá no vestibular, área da saúde, era isso que a gente queria. Naquele momento ali, a gente já sabia como ia ser a vida. Saúde não tem horário comercial. Então, essas são opiniões minhas. Ah, mas tá errado, mas eu vou processar. Não, ele não tá errado. E aí que pega, ele tá no direito dele, quem vai fazer a melhor escolha mais adequada pra tua vida, pra tua necessidade ou pro teu animal é você, tá bom? Então, gente, beijos. Ah, eu quero fazer um convite muito importante pra vocês. Primeiro eu quero pedir que ainda dá tempo de vocês clicarem no coração, clicarem aqui no aviãozinho, mandar o conteúdo para pessoas, pro Insta entender que o nosso conteúdo é legal pra gente continuar fazendo e ganhar benefícios de Instagram, nossa live não cai mais, a gente passou já de 5 mil seguidores, então tudo que vocês puderem fazer eu agradeço muito. Mas quero fazer um convite para vocês. Amanhã tá imperdível, a gente vai fazer a live falando de canabidiol, CBD. E canabidiol derivado aí, né, da planta, da maconha. E esse assunto tá super em alta, usado em diversas doenças. A gente tá tendo resultados muito positivos e a equipe Qualivetes começou a pôr o pé aí no cannabis. Então vocês sabem que a gente vem com força nos assuntos que a gente se mete. E amanhã a gente vai receber Rafael Traudio e o Yudi, responsável no Brasil pela Bella Botanicals, que é a empresa que está ajudando a gente a se desenvolver no assunto CBD. Então, não percam, tá? Tem muito disso que me disse ainda, muita falta de informação. E então, convido vocês para esse bate-papo. Amanhã, 8 horas da noite, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Vou deixar a live salva. Bom dia para vocês.